Hérnia de disco cervical, quando é que a cirurgia é desnecessária, não tem necessidade, né? Eu vou explicar para vocês por quê. Com o advento na ressonância na década de 80, né, e popularização na década de 90, cada vez mais a gente vem alterações de exame, em especial as hérnias, né? As hérnias na coluna cervical, elas são muito comuns, junto com a lombar, são os locais que mais a gente vê, né? E normalmente a gente, médico, vai ter que analisar o contexto clínico do paciente, o sintoma do paciente, o tamanho da hérnia, o grau de compressão, se o paciente tem déficit ou não, se a eletroneuro dele tem alguma alteração ou não, para decidir se vai ou não operar a hérnia. Hérnias muito grandes, com sinal medular, compressão importante, normalmente e sintomático, a gente opta por fazer a cirurgia, né? Hérnias pequenas, muitas vezes pacientes com poucos sintomas ou oligossintomáticos, muitas vezes você opta por fazer o acompanhamento. Não é decisão fácil. A coluna cervical ela tem um problema, que é o quê? Você tem o osso, o disco no meio e você tem a medula logo atrás, né? Então não tem tanto espaço como na coluna lombar. Na coluna lombar, ali depois de L1, L2, não tem mais medula, então é mais raiz nervosa, é dor. Na coluna cervical, não. Então a decisão de operar ou não da coluna cervical é sempre complexa. Você vai olhar a idade do paciente, condição clínica do paciente, né? Avaliar como está aquela hérnia, está crescendo, não está, foi um quadro agudo, então é importante muitas vezes acompanhar o paciente, ver essa questão de déficit motor, se ele tem, se não tem, déficit sensitivo, normalmente vai precisar um exame neurofisiológico, né? Eletroneuromiografia para avaliar e tomar decisão junto com o paciente. Na coluna, normalmente não é uma matemática simples, não é uma decisão muito óbvia, né? Vai ser uma decisão compartilhada. É uma cirurgia de risco, como qualquer outra da coluna, né? Na coluna cervical, sem questão da disfagia pós-operatória, ter que avaliar com o paciente, explicar os riscos, são baixos, mas eles existem, né? Risco de infecção, são baixos, mas eles existem, via de acesso, via anterior, via posterior, vai colocar ou não prótese, né? Qualquer prótese ele tem um risco, né, de infecção, uma série de aspectos, a questão da mobilidade, tem um risco de perder um pouquinho a mobilidade, né? Quantos níveis o médico vai fazer? Então são muitas decisões e muitos momentos que a gente vai decidir por tratamento conservador e vai achar a cirurgia desnecessária, e em alguns momentos vai precisar mesmo a cirurgia. Decisão de coluna cervical não é simples e esses fatores todos vão ser sempre compartilhados com o paciente, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vocês perguntam muito aqui no canal sobre isso. Ah, foi uma cirurgia desnecessária, eu passei por uma cirurgia desnecessária, ou quando a cirurgia é desnecessária, né? Então eu tô fazendo só esse overview para vocês entenderem mais ou menos os pontos que a gente olha. Mas é sempre muito individual. Dificilmente qualquer vídeo você vai encontrar a resposta clara para o seu caso, tá bom? Espero que tenha ajudado.